Hoje eu tenho uma irmã gêmea aqui no espaço. Nunca imaginei que ia ter irmã gêmea. Aniversariante do dia, eu e ela. Nunca aconteceu. E hoje nós estamos graduando, nós estamos formando mestre nenhum aqui. Mestres de ação que vão só continuar a sua escalada de mestria. E hoje nós vamos estar graduando com o mestre de segundo grau, o mestre bombeiro.
tal, e é uma honra muito grande, porque em 44 anos de ensino de capoeira no estado de Alagoas, eu posso dizer que 80% dos capoeiristas que estão atuando hoje já passaram pela minha mão, de uma forma ou de outra, como filho, como neto, como bisneto, como tataraneto, né? Que eu tenho tataranetos em capoeira, e que tiveram alguma influência, algum resquício de mexicano. E muitos deles não reconhecem, muitos deles seguiram o seu caminho até por uma proposta minha, porque eu entendi o seguinte, que Quilombo dos Palmares, ele era composto de 12 mocambos fixos e 2 mocambos móveis. E aí, no SESC, eu propus que cada mestre que eu estava formando criasse seu próprio mocambo. E aí o mestre Aleluia criou o mocambo dos angoleiros, o mestre Benha criou a capoeira tradição, o mestre Bomba criou a capoeira arca, Mestre Bombeiro criou expressão e raça, quem é? mestre Bombeiro, expressão e raça, ou seja, é um campo. Isso não quer dizer que ele deixou de ser filho de um grande quilombo, mas teve gente que seguiu um caminho diferente do meu. O mestre Marcelo Girardo virou Muzenza, né? Vários outros mestres que passaram por mim seguiram os seus caminhos diferenciados, né? E eu acho que isso é importante, cada um ter sua identidade cultural. Não acho que ninguém tem que ser padrão, né? Pode ir lá que quando eu formei ele mestre, não era angoleiro, virou angoleiro. O Aleluia não era angoleiro, virou angoleiro, porque eles se identificaram com a capoeira Angola e seguiram o seu caminho, né? Em que eu sempre apoiei tudo e qualquer escolha dos meus alunos e dos meus amigos. E muitos me procuram para pedir um conselho, pedir uma orientação. E eu acho que isso é importante. E aí, de repente, filhos que vão e voltam. Hoje o bombeiro está de volta para mim. Filhos que nasceram de uma origem minha, que é na escola, que voltou para a família da sua origem. Para quem não sabe, o falecido mestre da guarda foi aluno meu com as amarelas, depois amarela azul, depois se formou professor comigo aqui na Filha das Almas. Ele só pegou a mestria comigo porque o mestre Coca-Cola convidou ele para fazer parte do grupo dele e ele então seguiu outro caminho. E aí, hoje, o mestre Mola, que era filho dele, está hoje com o avô. E também como filho. Então, eu quero dizer para vocês que... Muito obrigado. Só quando eu morrer. Eu não vou morrer agora. O senhor prometeu 20, eu profetizei 40. Não, a minha proposta de vida é ter 95. Quando eu tenho 24 anos, vocês vão ser formados no mestre terceiro grau, se Deus quiser. E eu vou querer continuar sendo capoeira, sendo capoeirista, sendo discípulo que aprende. No sábado eu tive um papoeira de 4 horas com o pessoal de Pernambuco. Quanto que eu aprendi? Foi uma troca de experiência fantástica lá na Barra. E eles gostaram muito também, né? Porque quem mais falou comigo. Mas, de qualquer forma, a troca sempre é muito produtiva, muito lucrativa, vamos dizer assim, né? Com relação ao ensino da capoeira. E eu aprendo muito com todos vocês, todos os dias. Mas como é que você aprende com uma criança de 4 anos, que eu estava dando aula aqui na creche agora, com 80 crianças. E eu aprendi a dificuldade que é controlar crianças autistas, crianças hiperativas. Eu com 71 anos, trabalhando hoje com um bebê que é travesso, que é peralta, que pula, que me derruba. Eu caí, o cara botou o pé no meu bambolê, quando eu estava passando pelo bambolê, ele segurou o bambolê. E eu, puf,
Então, eu aprendi muito com eles. Você sabe qual foi a didática que eu passei a usar? Todo mundo senta na cadeirinha. Eles vinham com as cadeirinhas na sala de aula. Só assim eu consegui mantê-los sentados. Porque se fosse aqui do jeito que estava aqui, um já estava puxando o cabelo do outro, já tinha levantado, estava correndo. E de repente botei eles sentadinhos na cadeirinha, mas foi santo. Se bem que um derrubava a cadeira do coleguinha, ou então o coleguinha fazia o exercício que eu mandava, era a cadeira verde, o outro voltava e sentava. Esse lugar é meu! O outro, não, cara. Ele queria a cadeira verde, roubava do coleguinha. Meu amigo, teve um menino lá que aquele, eu falei, esse menino é especial. A menininha foi fazer exercício que eu botei, ele botou a mão na cadeira para sentar na mão dele. Opa! Então, a gente aprende muito com a nossa experiência, né? Então, a gente, como mestre, tem que ser humilde para entender que nós não sabemos tudo. Sabemos alguma coisa, por isso que a gente chama-se mestre. Então, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar os mestres de fora, que estão aqui nos prestigiando. Mestre Porquinho. O Jonas veio me dizer agora que ele era da minha família. E eu nem sabia, ou não lembrava. Esse não foi aluno do Bilu? Oxe, o Bilu, meu irmão. O Bilu foi um mestre que eu tive há 300 anos atrás, ele faleceu. Eu sabia que era velho. Um formado meu queridíssimo, e por causa de briga de família, um tio dele deu um tiro nele e ele ficou paraplégico. Eu me ajudei muito a família na época, a irmã dele era uma atleta corredora, era atleta de atletismo, então eu tinha muito carinho pelo Bilu. E de repente ele hoje vai me lembrar que ele foi aluno do Bilu, ou seja, ele é meu neto de capoeira, né? Que é da família também. O mestre Porquinho foi aluno do Diamante. O Diamante também foi meu aluno. Vira neto também. Vocês estão entendendo? Eu acho que a nossa família capoeirista de Alagoas, ela tem muita riqueza e tem muita família. A capoeira sofre uma diferenciada, uma mudança de rumo quando os mestres, os professores daqui começaram a se filiar nos grupos de fora. Então, teve uma época que eu escrevi um texto falando da capoeira órfã de pais vivos. Por que órfã de pais vivos? Buzenza, burguês Curitiba. Candeias, Suíno, Goiás. Raça, Medicina, Bahia. Percebe o que aconteceu? Os professores daqui começaram a se filiar os mestres de fora. Aí os mestres não vinham para cá durante o ano todinho, só vinham uma vez por ano para fazer o batizado. Então eles não acompanhou o crescimento dos seus filhos, praticamente. Não de pé. Em qualquer momento você está com seu pai do lado, te dando aula diariamente. Então eu escrevi um texto uma vez sobre isso. E o que aconteceu? Foi uma pulverização muito grande da nossa família capoeirista alagoana. Mestre, eu posso falar uma coisa em cima dessa fala que o senhor fez? Quando o senhor fala que muitas pessoas são órfãs de pais vivos, e outra coisa que eu zelo muito é pelos da casa, pelos os que estão me acompanhando, os que me veem, os que me enxergam, o que tipo assim, Mestre Cláudio, está sempre em contato, estamos sempre conversando, está fazendo o quê? Vem aqui, apareça. E assim, é claro que eu não concordo com ele de jeito e maneira, que eu até comentei com o senhor que queria fazer uma atividade com esse título. E assim, para mim, é muito cabível nesse momento, e eu só tomei a iniciativa de criar na minha cabeça, por enquanto, esse título por conta do senhor. Que o título da atividade, um possível evento futuro, se chamará assim: Santo de Casa faz milagre, sim. E assim, porque muitos dão valor quem está lá fora. E assim, Mestre Cláudio
um dos caras que realmente é o pioneiro da capoeira do estado. Formou vários e vários mestres do estado. Não precisou ele sair daqui para formar muitos aqui. A casa dele é aqui. E assim, e pode ter certeza que muitos se beneficiaram, se beneficiam até hoje e já foram agraciados pelo milagre da presença dele na vida deles. Eu, graças a Deus, tenho a honra de dizer assim, eu amo meu mestre Cláudio desde quando eu era garoto e dizia assim, ele formou o meu mestre. E para mim, o meu maior santo do estado, da minha capoeira, da minha vertente, da minha raiz, da minha cultura, chama-se Mestre Cláudio dos Palmares. Ele é o meu santo da casa. Vamos começar pelo fim. Normalmente, todo batizado, que hoje não é batizado, a gente começa pelos menores até chegar no maior. Então hoje eu só vou formar os maiores. Eu vou pedir para o mestre Jonas e o mestre Porquinho pegar os berimbauros dos outros jovens aqui. Eu vou amarrar a corda de segundo grau. Cadê o meadeiro? Meadeira? Já está tocando? Quem é que pode pegar o